Bom dia, meu nome é Daniel e junto com a minha colega Gabriela, irei apresentar o seminário de Química acerca de alguns elementos do bloco D. No meu caso, irei falar sobre o tecnécio e a Gabriela sobre o ferro. O tecnécio é um elemento de número atômico 43. Ele tem uma cor prata cinzento, é um elemento que está classificado como metal de transição e tem 5 níveis de energia. A respeito de sua origem e forma de extração, pode-se destacar que esse elemento foi descoberto por um físico italiano por volta de 1937. Seu nome deriva do grego técnicos, que significa algo artificial. Acredita-se que isto esteja vinculado com o fato de que esse elemento foi o primeiro a ser sintetizado em laboratório. Esse elemento ele pode ser obtido pelo decaimento radioativo do molibdênio e são produzidos também na fissão do urânio e do molibdênio. Vale ressaltar também que todos os seus isótopos são radioativos, o que é algo que limita um pouco as suas utilizações práticas. Esse elemento é bastante raro e ele está presente na crosta terrestre em concentrações extremamente baixas, porque praticamente todo o tecnécio que já existia, né, já decaiu para elementos mais leves. Dessa forma, ele é considerado artificial, pois hoje ele só pode ser obtido em reatores nucleares. Além disso, ele também pode ser encontrado na composição de algumas estrelas, pelo que se acredita hoje. Vale destacar que esse elemento, como metal de transição, e como acima de tudo um metal, ele tem ponto de fusão e ebulição bastante alto, como vocês podem ver a temperatura deles. E algo que o que ajuda bastante a utilização desse elemento é a sua meia-vida de 6 horas. Como aplicações biológicas, esse elemento é utilizado para o imageamento médico. Ele é base de alguns fármacos radioativos para diagnósticos na medicina nuclear. Como isso acontece? Isso acontece da seguinte forma. O tecnécio, principalmente seu isótopo, o tecnécio 99, é um emissor de radiação gama. Ao ser injetado no paciente, ele passa a emitir radiação de dentro do corpo da pessoa, que é captada exteriormente por detectores de radiação. Além do mais, esses radiofármacos desse isótopo tornaram-se, nos últimos 30 anos, muito importantes como ferramentas para o diagnóstico de várias doenças ou disfunções de órgãos e sistemas que compõem o nosso corpo. Atualmente, existem cerca de 30 desses compostos utilizados na medicina nuclear, gerando volume de exames correspondente a 80% da rotina clínica de um serviço de medicina nuclear. Um aspecto importante que vale a pena ser ressaltado é que uma das características que favorece muito o seu uso, como falei anteriormente, é a meia-vida de 6 horas, o que é uma meia-vida relativamente curta em relação a outros elementos, porque é mais fácil de não causar malefícios provenientes de uma radiação no corpo humano. Fora essas aplicações biológicas, o tecnécio, um elemento relativamente recente, não tem muitas aplicações cotidianas. Ele é utilizado, basicamente, como componente de ligas metálicas também. E agora, minha colega Gabriela irá nos dar muitas informações importantes sobre o elemento ferro. E como foi dito anteriormente pelo meu colega, eu escolhi o ferro, de número atômico 26 e massa atômica média de 55,8. Ele é um metal de transição na tabela periódica, sendo o metal mais utilizado em todo o mundo.
Originalmente, na sua forma pura, ele apresenta uma coloração branca prateada. Mas por que a gente não vê isso no nosso dia a dia, nos objetos que a gente utiliza que contém ferro? Porque, em virtude da presença de sulfeto e outros elementos, ele apresenta coloração acinzentada e propriedades magnéticas também. Falando um pouquinho da origem do ferro. O ferro ele não tem uma origem certa, pois ele é o elemento mais antigo do mundo, utilizado desde as primeiras civilizações antes de Cristo. Como eu escrevi, como está exposto no slide, proveniente do Egito Antigo e da Suméria, 4.000 anos antes de Cristo. Ele é procedente possivelmente de meteoritos e é o elemento com a história mais rica da tabela. Ele é o elemento mais rico, com a história mais rica da tabela, pois ele possui um período da história com o seu nome, como eu coloquei aí, Idade do Ferro. Isso acontece porque durante as primeiras civilizações, as pessoas não tinham conhecimento para poder saber as formas de extração do ferro, de forma mais barata, de forma mais fácil. Então, o ferro acabou se tornando um elemento muito caro. E era utilizado o bronze. Depois que as pessoas foram tomando mais conhecimento e utilizando mais o ferro, o bronze passou a ser substituído nas armas, nos dias a dias, nas formas de defesa, na caça do ser humano. Então, esse período que houve a substituição do bronze pelo ferro foi chamado de Idade do Ferro. Como eu falei, ele é o metal mais utilizado no mundo até hoje. E assim, nessa foto aí no slide, eu coloquei uns exemplos de como ele era utilizado durante as primeiras civilizações. Nas armas, marcando história, para as pessoas poderem se alimentar, poder caçar, se defender. E nas armaduras também. Falando um pouquinho da abundância do ferro. O ferro, que a gente utiliza no Brasil, ele encontra-se em forma de minério, hematita, goetita e a magnetita, sendo a hematita a mais utilizada. E ele também pode ser obtido por meio da reação de oxorredução com monóxido de carbono. Isso é muito interessante de se saber. Falando um pouquinho da extração. A extração do minério de ferro é feita de duas formas no Brasil, por meio de escavação, com grandes máquinas, e por meio de explosivos. Sendo o método de... Os dois oferecem perigo a quem trabalha, né? Sendo a escavação o método mais rápido e o menos perigoso, já que o uso de explosivos no Brasil é feito com uma certa cautela. Agora falando um pouquinho da localização. Os principais pontos que há extração de ferro no Brasil são em jazidas localizadas no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, na Serra dos Carajás, no Pará, e no maciço de Urucum, no Mato Grosso. E o Brasil, é muito interessante saber uma curiosidade, é o segundo maior produtor de ferro do mundo. Agora mostrando um pouquinho da classificação do ferro na tabela periódica. Como eu falei anteriormente, ele possui um número atômico 26, possui seus isótopos de forma natural, ponto de fusão e ebulição altos e uma boa densidade. E a sua localização na tabela periódica é na família 8 e no quarto período, ou seja, ele possui 4 camadas na sua distribuição eletrônica. Falando um pouquinho das propriedades. O ferro, ele acaba sendo um elemento muito utilizado e um dos motivos disso é que ele está presente numa das ligas mais utilizadas no mundo e no Brasil, que é o aço. E isso ocorre devido às suas propriedades. Ele é dúctil, maleável, magnético, resistente à tração, duro e bom condutor de calor. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é um elemento que pode ser moldado para você fazer o que quiser de forma fácil, ele é muito resistente. E isso faz com que ele seja tão utilizado pelas indústrias, e é um elemento de caráter estrutural, já que ele é utilizado na constituição de ferramentas e de estruturas ferríferas, como a questão dos trilhos, do metrô, dos prédios e etc. Agora falando um pouquinho das aplicações do ferro. Ele é
muito aplicado no nosso dia a dia na produção do aço, que é a liga mais utilizada do mundo, na produção de utensílios domésticos, né? Na nossa casa a gente tem vários objetos que contêm ferro, produção de equipamentos de engenharia civil, como andaimes, fios e etc. E na indústria automobilística, no funcionamento do metabolismo e na produção de